Vamos começar a nossa gravação aqui. Como eu ia dizendo para vocês, é um conteúdo difícil, duro, tá? Mas existe uma lógica, uma linha de raciocínio que vai ser o objetivo da minha aula de hoje. Vai ser mostrar para vocês que a gente consegue resolver as questões seguindo sempre essa mesma linha de raciocínio, seguindo sempre essa mesma lógica de resolução, tá? Eu começo com uma questão bem lightzinha, que é uma questão da Unicamp, tá? Aí você tem texto para a próxima questão. Sempre que necessário, use π igual a 3 e g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Isso é uma coisa que vai aparecer frequentemente nas questões da Unicamp, tá? É uma prova que a primeira fase é bem tranquilinha, pessoal. Como vocês estão podendo ver aí, o estudante que tem uma noção básica, ele vai muito bem na primeira fase da Unicamp. Na segunda fase, o negócio fica um pouco mais estreito. Mas a primeira fase é uma prova bem basiquinha. Vamos lá. Então, a força de atrito cinético entre a agulha e um disco de vinil tem módulo de 8 vezes 10 a menos 3 newton, sendo o módulo da força normal 2 vezes 10 a menos 2. O problema pede que a gente determine o coeficiente de atrito cinético entre a agulha e o disco. Então, ele quer o Mi cinético. É uma questãozinha aqui, pra vocês verem o nível da prova, que você só precisa saber que a força de atrito, cinética, ela vai ser dada pelo produto entre o coeficiente de atrito cinético e a força normal, né? Os módulos, né? O módulo da força de atrito cinético vai ser igual ao produto entre o coeficiente de atrito cinético e a força normal. Como o problema aqui nos forneceu aqui, ó, o FAT cinético e a força normal, e ele quer o Mi cinético, a gente consegue resolver essa questão sem muito problema, tá? Ficou uma coisa bem básica, né? Só para a gente aquecer, tá, gente? Começa pelo basiquinho aqui, só para dar uma aquecida, para elevar a autoestima. Então, FAT cinético aqui, ó, 8 vezes 10 elevado a menos 3. Isso é igual ao coeficiente de atrito cinético, que é o que a gente quer saber, vezes a força normal, que é 2 vezes 10 elevado a menos 2. Então, passo o 2 vezes 10 a menos 2 para o primeiro membro dividindo. Fica 8 vezes 10 a menos 3, dividido por 2 vezes 10 a menos 2. Isso é o coeficiente de atrito cinético. Logo, esse coeficiente de atrito cinético vai ser igual a 8 por 2 dá 4, né? 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 2, isso vai dar 10 elevado a menos 1. Vamos lembrar que na divisão de potências de bases iguais, você conserva a base e subtrai os expoentes. Quando você vai fazer aqui, ó, menos 3, você faz menos 3, subtrai os expoentes, tá? Menos 3 menos menos 2, isso fica menos 3 mais 2. E menos 3 mais 2 é menos 1. Toma cuidado com esse jogo de sinal, tá? Que isso é uma coisa que pode te pegar, isso é uma coisa que pode te fazer escorregar. Ok, pessoal? Alguém tem alguma dúvida nessa questão? Ou tá de boinha? Ou tá tranquilinho? Tranquilo? Vamos para essa da PUC do Paraná, questão bem a cara do Enem, tá? Bem a cara do Enem. Apesar de ter um comando assim de é correto afirmar, mas o contexto que a questão aborda é um contexto bem bem de acordo com a prova do Enem, tá? Vamos lá. Um bloco cúbico impermeável é solto a partir do repouso em um lago, com uma de suas faces tocando a interface ar-água, conforme mostrado na figura a seguir. O bloco, que é mais denso do que a água, começa então a afundar. Considerando que a profundidade do lago é superior à medida do lado do cubo,
e supondo que as únicas forças que atuam nesse objeto são o seu peso e o empuxo sofrido por ele na água, é correto afirmar que, entre o início do afundamento e o instante em que o bloco fica totalmente submerso, o módulo de sua aceleração. Aí, gente, quando eu vejo o módulo de sua aceleração, as alternativas vão completar essa frase, né? Eu vou ler as alternativas. Então, eu quero saber se essa aceleração aumenta, permanece constante, e de sua velocidade aumentam. Então, já tem um complemento aqui na C. Ó. Ambos aumentam, o módulo da aceleração, o módulo da velocidade. D, diminui, e o módulo da sua velocidade aumenta. Ou e de sua velocidade diminui, ou seja, o módulo da sua aceleração e de sua velocidade diminui. Então, essas são as alternativas, as possibilidades. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que analisar a dinâmica desse problema, tá? Primeiro passo, eu falei para vocês, não sei se vocês se recordam, mas eu estou aqui para relembrar sempre. Primeiro passo é você identificar as forças que estão atuando. Faz o diagrama de forças. Isso vai ser fundamental, tá? Para baixo aqui, gente, no bloco. Estamos identificando as forças que atuam no bloco, tá? Então, para baixo aqui, eu vou ter a força peso, tá? Para cima, eu tenho um empuxo. Então, vamos lá, ó. Tem um empuxo para cima e eu tenho a força peso para baixo. Primeiro passo, identificar as forças. Primeiro passo está dado. Tem aceleração. Como é que eu sei que tem aceleração, professor? O que é que me leva a pensar que há uma aceleração? O bloco está descendo, o bloco está submergindo. Então, ele está submergindo em um movimento que é um movimento acelerado. Na medida em que o bloco está descendo, o volume dele que entra no líquido aumenta. Vamos lembrar que o empuxo ele depende desse volume deslocado do fluido. E o volume deslocado do fluido é exatamente o volume do bloquinho que está entrando no fluido. Né? Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então, o volume deslocado do fluido é igual ao volume submerso do bloco. Na medida em que o bloco vai descendo, temos uma aceleração, sim, nesse sistema físico, e essa aceleração estará atuando para baixo. Então, a gente vai ter aceleração assim, ó. Ó, por que está para baixo, professor? Porque o bloco está descendo, gente. Então, vamos ter uma aceleraçãozinha aqui, atuando para baixo. Beleza. Dito isso, identifiquei as forças, fiz a análise dinâmica do problema, vi que tem uma aceleração. Eu falei para vocês o seguinte, gente, para a força resultante, só existem duas possibilidades. Ou a força resultante ela é zero, ou ela é igual a massa vezes a aceleração. Nesse caso, como eu tenho um movimento acelerado, então a força resultante, ela vai ser igual a massa vezes a aceleração. Só que quem é a força resultante? A força resultante vai ser o peso menos o empuxo. Isso vai ser igual a massa vezes a aceleração. Bom, o peso é massa vezes gravidade. O empuxo é a densidade do fluido vezes o volume deslocado do fluido vezes a gravidade. Isso vai ser igual a massa vezes a aceleração. Tá? Bom, a gente pode isolar aqui a aceleração. Eu vou dividir todo mundo por m. Para isolar a aceleração aqui, ó, eu vou jogar esse m aqui
passar para cá dividindo. Passar para o primeiro membro dividindo. Meu objetivo é obter uma equação isolando a aceleração, já que eu estou analisando essa aceleração, né, gente? Já que eu estou analisando a aceleração. Então vai ficar assim, ó. A é igual a mg menos dvg dividido por mzinho. Posso separar isso aqui para ficar mais bonitinho? Não tinha necessidade, não. Mas vou fazer porque eu sou chato. Então vai ficar m cortando com m fica g menos dvg sobre mzinho. Só cortei o m do primeira parcela aqui. Bom, a aceleração vai ser a gravidade menos esse camarada aqui, ó. Menos isso aqui. Tá? Menos isso aqui, ó. Vamos analisar essa expressãozinha, gente, ó. Observe. Na medida que o bloco está submergindo, que ele está entrando no fluido, o volume deslocado está aumentando. Se o volume deslocado está aumentando, esse valor aqui aumenta. Isso aqui aumenta. E se eu aumento isso aqui, ó, se eu aumento essa parcela, o que é que acontece com a aceleração? Ela diminui, gente. Se eu aumento essa parcela, se eu estou aumentando o volume deslocado, o empuxo está aumentando. Porque o empuxo é diretamente proporcional ao volume deslocado. Bom, mas se o volume deslocado está aumentando e o empuxo está aumentando, a aceleração está diminuindo. Essa aceleração vai estar diminuindo. Porque o empuxo aqui ele está subtraindo. Está na parte da diferença. Ele está subtraindo do peso. Ele não está somando com o peso, ele está subtraindo. Então, o que é que está acontecendo aqui? O empuxo ele está aumentando. Como o empuxo está aumentando, o peso é constante, a aceleração ela vai diminuir. Então, ao fazer essa análise aqui, a gente conclui. Qual é a conclusão? Conclusão. Conclusão. A aceleração diminui. Tá? Então, essa é a primeira conclusão que a gente tira. Beleza? Só que o que é que acontece com a velocidade? Aí é que vai. Bom, a aceleração está diminuindo. Mas ela continua existindo. A aceleração está diminuindo. Mas ela continua existindo. Continua existindo. Ela só está reduzindo. Mas ainda existe. Se a aceleração ainda existe, então significa dizer que a velocidade continua aumentando. Ela está aumentando menos, que a aceleração está diminuindo. A velocidade continua aumentando, mas aumenta menos porque essa aceleração está diminuindo, tá? Então, a conclusão final é que a aceleração diminui e a sua velocidade aumenta. Então, a alternativa correta é a letra D, tá? Esse é o tipo de questão que você aplica fórmulas, você aplica conceitos, mas você não faz conta. O Enem gosta desse tipo de questão. O Enem gosta de saber se você sabe analisar a proporcionalidade das grandezas físicas, como é que as grandezas estão se relacionando, se uma diminui, a outra aumenta ou diminui. Então, você sabe, você tem esse feeling de analisar isso corretamente. É uma habilidade importante quando a gente está falando de Enem, tá? Então, fiquem atentos em relação a isso aí. Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal? Algo a perguntar? Diga, meu querido. Você que ligou a câmera aí, quem foi que ligou a câmera aqui? Marcos Vinícius.
Diga aí, Marcos. Você quer perguntar alguma coisa? Não? Então vamos embora. Qualquer coisa vocês perguntam, tá? Bom, vamos lá. Um corpo E, rígido é em professor, geral. Oi? Diga. só uma dúvida. Eu fiquei na dúvida porque não cortou o M. Eu cortei o Só M, cortou de um. Então, mas não cortou do outro. Eu fiquei porque na o dúvida. outro não tem o M como fator comum, né? Veja que Ah, aqui, tá. veja que aqui, ó, aqui não aparece, aqui aparece, mas aqui não, ó. Então, onde eu Ah, tá. podia, onde tinha o M era fator comum, eu cortei. Onde não era, eu não cortei, entendeu? Entendi. Essa Obrigada. pergunta é importante, Zé Rodolfo, porque às vezes vocês cometem falhas bobas em desenvolvimento algébrico. Já vi muitas vezes o estudante ter noção do que ele está fazendo, ter o conhecimento físico do que ele está fazendo, mas perder a questão porque desenvolveu algebricamente de uma maneira equivocada. Isso pode acontecer com todo mundo, tá, gente? Com todo mundo. Eu me lembro que no Enem ano passado, aquela questão do sonar, que uma geleira caía, não sei se vocês viram lembram dessa questão. Eu resolvi ela aqui, que a geleira caía e emitia um som. Esse som propagava pelo ar e pela água. E aí a questão, ela trazia o seguinte, o comando da questão trazia o seguinte, qual era a distância entre a geleira e o navio, né, o navio de pesquisa. Eu errei um desenvolvimento algébrico nessa questão, que isso fez com que eu demorasse muito tempo lá no dia da prova do Enem para fazer ela, finalizar a resolução. Eu olhava para a questão e dizia, meu Deus, a física dessa questão eu já resolvi toda. O que é que eu estou errando? Tem alguma álgebra aqui que eu não estou fazendo corretamente. Aí eu pulei ela, deixei ela lá de stand-by e fui resolver as outras. Quer dizer, perdi um tempão não, né? Eu vi que tinha algum desenvolvimento algébrico errado, botei ela no segundo plano aqui da cabeça e fui olhar as outras, e matutando nela. Depois, no final, foi que eu voltei e digo, opa, já sei o que é. Voltei para ela, olhei e vi o que é que foi que eu tinha desenvolvido de errado. Isso pode acontecer, tá, gente? Com as melhores mentes. Então, tem que tomar cuidado, tem que estar atento. Vamos lá. Esclarecido, José Rodolfo? Sim, esclareci. Show. Um corpo rígido é, em geral, exposto à ação de diversas forças internas que atuam em pontos distintos no mesmo é, 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 do mesmo, perdão. Além disso, essas forças são independentes, podendo ter intensidades, direções e sentidos diferentes. Cada uma das forças causa um efeito quanto às condições de equilíbrio do corpo. Uma força aplicada em um determinado ponto pode causar o mesmo efeito nas condições de equilíbrio do corpo de equilíbrio do corpo, que a soma dos efeitos descritos em Fn é chamada de força resultante, tá? Então estão falando de corpo aí Fn. Beleza, o corpo rígido aí. Quanto à força resultante, assinale a opção correta, tá? Então, eu quero saber aqui qual é a opção correta. Teoriquinha essa aqui, né? Uma força resultante somente depende da intensidade. O ângulo e a posição a qual ela é aplicada no corpo não influencia nos efeitos causados por ela. Pessoal, essa questão, essa alternativa, ela está afirmando que a força resultante ela é uma grandeza escalar. Mas força resultante, o nome já diz força, força é uma grandeza vetorial, tá? Então, gente, essa afirmativa tá falsa, porque além da intensidade, ela vai depender sim desse ângulo, vai depender sim da posição, vai depender sim do lugar geométrico, da geometria com que a força é aplicada, porque força é vetor. E vetor não envolve somente
algebrismo. Não envolve somente número, valor numérico. Envolve também operações geométricas, tá? Beleza? Então, tenham em mente isso. Grandeza vetorial vai demandar algebrismo. E, além do algebrismo, parte geométrica também vai fazer diferença. Letra B. Uma força resultante é obtida através de uma soma escalar das intensidades das forças iniciais aplicadas. Uma soma escalar, gente, como é a soma escalar? 2 mais 2 é 4. 3 mais 5 é 8. Isso é uma soma escalar. Força é obtida somente somando de maneira escalar, pessoal? Não, né? Tá falso também, mais uma vez. A letra B, ele insiste em dizer que a força resultante é uma grandeza escalar, coisa que não é uma grandeza vetorial. Vamos lá. C. A força resultante é a soma de forças que corpos externos causam no objeto de estudo, não levando em consideração as forças peso, normal e atrito. Gente, olha isso, gente. Chega a ser absurdo de tão errado que isso tá. Como é que a força resultante, conceitualmente, a definição de força resultante é a combinação de todas as forças que atuam no corpo, sem exceção. Aí ele vem e coloca uma exceção. Não pode, tá errado, tá falso. Letra D. A força resultante é obtida apenas para sistemas de corpos rígidos. Sistemas de partícula não possuem força resultante. Ô, gente, força resultante atua em tudo quanto é tipo de corpo. Seja esse corpo uma partícula, seja um corpo extenso, força resultante vai estar atuando, tá? Sobrou a letra E. A força resultante é obtida pela soma vetorial das forças aplicadas e pode ser determinada de maneira algébrica ou geométrica. Perfeito. Então, alternativa correta aqui, letra E. Ou seja, ele disse que força resultante é vetor, gente. Só isso. Vamos lá. Essa quatinho aqui, tá? Questão 4. Qualquer dúvida que vocês tiverem, já sabem, tá? Qualquer duvidazinha, vocês me avisam, tá bom? Beleza. Então vamos nessa. Uma empresa testou 4 molas para utilização em um sistema de fechamento automático de portas. Para avaliar sua eficiência, elas foram fixadas a uma haste horizontal e em suas extremidades livres foram fixados corpos com diferentes massas. Beleza. Observe na tabela os valores tanto das constantes elásticas, das molas, quanto das massas dos corpos. Está aí a tabelinha, tá, gente? Tá aí a tabelinha. Aí o que é que ele quer? Para que o sistema de fechamento funcione com mais eficiência, a mola a ser utilizada deve ser a que apresentou maior deformação no teste. Essa mola está identificada pelo seguinte número. Então, pessoal, em qualquer uma das configurações aqui, o que é que vai acontecer? Deixa eu colocar aqui. Um marronzinho aqui, pronto. Bom, você vai pendurar aqui o corpinho. Os corpos têm massas diferentes, né? Corpos de massas diferentes. Você vai pendurar aqui esses corpinhos. E o que é que eles vão fazer? Vão deformar essa mola. Vão deformar essas molas, tá? Como são molas de constantes elásticas diferentes, e os pesos aqui são diferentes, a gente vai ter deformações que não serão iguais, né? Serão deformações diferentes. O que eu quero fazer aqui é calcular essas deformações. Primeiro passo, qual é o primeiro passo? Identificar as forças. Então, para baixo, eu tenho a força peso. Só vou fazer em uma das molas, porque o que vale para uma vai valer para todas, já que a configuração é igual. Para cima aqui,
eu vou ter a força elástica. Vamos lá, ó. Tenho aqui a força elástica para cima e tenho a força peso para baixo. Pessoal, vamos lá. Quem é a força resultante aqui? Quando você pendura o pezinho na molinha, ela deforma e para. Se ela deforma e para, ela fica fixa. Então a força resultante é nula. Força resultante é igual a zero. Como a força resultante é igual a zero e você tem duas forças atuando, isso implica dizer que essas duas forças que estão atuando são iguais. Ou seja, a força elástica é igual ao peso. Igual a força peso. Bom, quem é a força elástica? Constante elástica da mola vezes a deformação. Isso é igual a força peso, massa vezes gravidade. Bom, eu vou ter que, para fazer essa continha, eu vou ter que transformar aqui, ó, não sei se vocês observaram, constante aqui está em Newton por centímetro. Está em Newton por centímetro, ó, unidade de medida. Eu vou ter que transformar isso para Newton por metro. Basta eu multiplicar esses valores aqui das constantes por 100. Então é só multiplicar por 100 aqui, ó. Multiplica aqui por 100. Aqui eu multiplico por 100. Eu multiplico por 100. E aqui o último também eu vou multiplicar por 100. Pronto. Feito isso, vamos ter que calcular o chatinho que a gente vai ter que calcular a deformação para cada uma das molas. Então vamos pegar a mola 1. Mola 1, a gente vai ter que a constante da mola 1 vai ser 90 vezes o x, que é a deformação que a gente quer saber. Isso é igual à massa do corpo, que é 0,9, vezes a gravidade, que é 10. Então, x vai ser igual a 9 dividido por 90. 9 dividido por 90, isso dá 1/10, vai dar 0,1 metro. Agora vamos fazer para a mola 2. Mola 2. Mesma coisa, só que agora a constante é 80. 80 vezes x, aqui é o x2, que foi o x1, né? X1 aqui, que agora é o x2. Isso é igual a, o peso agora é 1,2, que é a massa, vezes a gravidade, que é 10. Então vai ficar assim, ó, x2 é igual a 1,2 vezes 10 dá 12. 12 dividido por 80. Quanto é que vai dar esse 12 dividido por 80 aqui? Estão me ouvindo, gente? Ô, pessoal, interajam comigo, por favor. Mandem mensagem, digam que vocês estão ouvindo, porque isso é tão triste a gente dar aula sem saber se vocês estão aí, sabe? Por mais que eu saiba que vocês estão, isso me deixa agoniado. Vamos lá, vamos pro 3. Tá todo mundo aí, né? Me abandonaram não, né? Alô? Hello? Ixi, agora eu fiquei com medo. Valeu, gente, valeu. Na área, é isso aí, Tony. Se derrubar é pênalti. Valeu. Interajam. Se tiver dúvida, pergunta também, tá, gente? Não se furtem é isso, não. Vamos lá, ó, mola 3. Mola 3, 0,6 vezes 160, a constante é 60. O x eu vou chamar de x3. Isso é igual a massa, que é 1,8, vezes a gravidade, que é 10. Vai ficar x3 igual a 18 dividido por 60. 18 dividido por 60 fica 0,3 metros. E o último, que é o 4, o quatrinho aqui, vamos ter 0,7 vezes 100, que é 70, vezes x, que eu vou chamar de x4. Isso é igual a massa, que é 1,4, vezes a gravidade, que é 10. Então, x4
vai ser igual a 14 sobre 70. 14 sobre 70 vai dar 0,2, 0,2 metros. Então, essas são as deformações. Só que a deformação que eu estou procurando, acho que é a maior possível, né? De acordo com o texto. Então, eu quero aqui qual é a maior deformação. É isso? Mola que apresentou maior deformação foi a mola número 3. Então, letra C. Mola que apresentou maior deformação. Ok, pessoal? Tudo certinho? Se tiver alguma dúvida, falem, viu? Por enquanto, o nível está de boa dessas questões. Beleza. Daqui a pouco vai aparecer umas mais apimentadinhas aí, tá? Daqui a pouco aparece mais umas apimentadinhas. A gente vai ter tempo aqui para resolver bastante questão. Questão 5. O que eu quero é que vocês coloquem na cabeça que tem um método. Todas as questões que eu estou resolvendo aqui passam por identificar as forças, verificar a aplicação das leis de Newton. Identificar as forças, verificar a aplicação das leis de Newton. Nada é orgânico, é tudo programado. Tá? Isso aqui é algo programado, é mecânico mesmo. Por isso que o assunto é mecânica. É um processo meio mecanizado mesmo, tá? É um processo meio nesse nível. Vamos lá fazer a questão 5. Para realizar o balanço de paiol de uma frigorífica, ou seja, realizar o balanço contável dos víveres do compartimento, o paioleiro militar responsável pela execução dessa tarefa não dispõe mais de sua balança digital para realizar a pesagem dos itens em função de uma avaria no painel, provocada por um pico de energia. Resolveu então realizar as medições através de uma mola e uma régua, anotando a cada pesagem as extensões dessa mola. Para graduar de novo seu aparelho de medição de força, ele resolve verificar a extensão da mola para uma peça de carne de peso já conhecido de 2 newtons e constata uma extensão de 3 centímetros. Admite-se que o aparelho improvisado opera dentro do limite de proporcionalidade. Em uma nova medição, verificou-se uma extensão da mola de 9 centímetros. Sendo assim, qual o peso dessa última medida? Galera, aqui é muito parecidinho com o que aconteceu na questão anterior. Tem um peso pendurado numa mola. Então, peso pendurado na mola, você vai ter para baixo a força peso e para cima você vai ter a força elástica. Restaurando, né? Restaurando esse negócio aqui. Então, o que é que vai acontecer aqui? O que vai rolar aqui? Tem o peso para cima. Eu tenho aqui a força elástica para baixo. Pronto. O que é que vai estar pegando aqui? Bom, como vão estar se equilibrando, força resultante é zero. Equilíbrio, força resultante é zero. Então, a força resultante vai ser zero. Logo, força elástica. Gente, eu inverti aqui, gente. Vocês nem viram. Inverti o negócio aqui bizarramente. Inverti, porque para cima não é a força elástica, né, gente? Não é o peso, né? Para cima é a força elástica. Eu falei que para cima era a força elástica e desenhei para cima aqui o peso no desenho. Desenho errado. O peso é para baixo sempre. Pronto, agora tá certo. Beleza. Então, eu vou ter que a força resultante é zero, ou seja, força elástica menos peso, isso é igual a zero. Ou seja, a força elástica ela é igual ao peso. Tá? Sempre que você tiver somente duas forças atuando
e a força resultante for zero, obrigatoriamente essas forças serão iguais, tá, gente? Em módulo. Serão o mesmo módulo. Sempre que isso acontecer, você pode generalizar. Tem duas forças atuando, a força resultante é zero, essas forças são iguais. Vamos lá. Então, força elástica é K vezes X. K vezes X. Isso é igual a o peso, que vai ser massa vezes gravidade. Só que ele já deu peso, né? Ele já deu peso aí. Bom, o que é que a gente consegue determinar aqui? Se quando você tem um peso de 2 newtons, a mola deforma 3 centímetros, então o K dessa mola vezes 3 tem que ser igual a 2. Logo, o K dessa mola vai ser 2 sobre 3 newton por metro. Essa é a constante elástica dessa mola. Mas ele vai, ó, coloquei um outro peso e a deformação foi para 9 centímetros. Aí a gente vai para a segunda parte. Então, a força elástica vai ser igual ao K, que é 2 terços, vezes o X, que agora eu vou usar os 9 centímetros, que é a nova medida. Então, isso vai dar 18 sobre 3, dá 6 newtons. Então, resposta correta, letra B, dessa questão número 5. Tá bom o ritmo, gente? Tá dando para acompanhar? Tô usando sempre o mesmo passo ou não tô? Sempre a mesma sequência lógica, sim ou não? O raciocínio mudou em algum problema desse aqui? O que vai diferenciar, então, professor, um problema do outro? O que vai diferenciar, minha turma, é que vai ter problema que vai ter 5 forças para você identificar. Vai ter problema como esse aí que você só 2. O que é que vai tornar um problema mais complexo do que o outro? Quantidade de forças envolvidas para determinar a força resultante. Quanto mais força você tiver envolvida, mais complexo fica o seu problema, tá? Aí a gente já começa com um aí que você vai olhando assim, vai dizendo, ai meu Deus do céu, e agora, Jesus Cristo, eu não sei o que fazer, Senhor amado, me ajude, porque eu não tenho a menor noção. Calma, aí lá vem eu. Calma, fique calmo, não tenha pânico. Vamos lá, ó. Um bloco de massa Mzão desce em um plano inclinado com atrito, deslizando com velocidade constante V sob a ação da força-peso. Sabendo que a aceleração da gravidade tem módulo G e que o plano inclinado forma um ângulo θ com a horizontal, o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano inclinado pode ser calculado por... Aí já começa a ficar um pouquinho mais apimentado. Vamos desenhar um plano inclinadozinho aqui. Vamos desenhar um plano inclinadozinho, tá? Fazer o desenhozinho dele aqui. Só que vamos lembrar que nesse plano inclinado você tem um bloquinho, né? Puxa. Pronto. Acho que aqui tá dando para enxergar como um bloquinho. Então, pessoal, eu vou ensinar já um macete para vocês na hora de identificar as forças, tá? Ó, sempre que você tiver um plano inclinado, você vai ter que decompor a força-peso. Eu acho mais interessante a gente queimar essa etapa. E como é que a gente queima essa etapa? O bloco que está no plano, você já coloca as componentes, tá? Então, a componente descendo o plano e a componente entrando no plano, tá? Então, vamos lá, ó. Essa componente que está descendo o plano, sempre vai apontar descendo o plano, sempre, tá, lição? Sempre. É a que a gente vai chamar de PX.
A componente que é perpendicular ao plano, que está entrando no plano, a gente vai chamar de PY, tá? Então, PX e PY. Além dessas forças, tem mais alguma outra atuando? Tem. Se opondo aqui ao deslizamento, já que ele está deslizando com velocidade constante e o problema diz que tem atrito, eu vou ter aqui, se opondo ao deslizamento, o fat cinético. Então, vamos ter aqui o fat cinético. E perpendicular à superfície de contato, de um plano para o outro, a gente tem a força normal. Vamos ter essa normalzinha aqui. Só que eu quero chamar a atenção de vocês, identifiquei todas as forças. A gente vai aplicar agora a condição da lei de Newton. Só que eu quero chamar para você, ó, que ele fala aqui, ó, que o bloco segue deslizando com velocidade constante v sob a ação da força peso. Ou seja, velocidade constante. Cantou velocidade constante, minha turma? Força resultante é igual a zero. A força resultante aqui vai ser zero. Ok. Quem vai ser essa força resultante? Quem vai ser ela? Bom, a gente tem aqui, ó, a normal se anulando com o px, com py, perdão, e a gente vai ter somente que o px menos o fat, isso é igual a zero. Então, px é igual ao fat cinético, tá? Bom, quem é px? Px vai ser mg, que é a força-peso, vezes o seno de θ, que é a componente, essa componente da força-peso, tá? E quem vai ser o fat cinético? Vai ser o coeficiente de atrito cinético vezes a força normal. Bom, quem é a força normal? Ela está se anulando com PY. Então, ela é igual a PY. Vamos ter mg seno de θ igual a coeficiente de atrito cinético vezes a força normal. Essa força normal, ela é igual ao PY. O PY vai ser mg vezes o cosseno de θ. Vejam aqui, ó. Vejam aqui que mg é fator comum dos dois lados. Vamos poder cortar esse mg. Vai sobrar que o seno de θ é igual ao coeficiente de atrito cinético vezes o cosseno de θ. Então, o coeficiente de atrito cinético vai ser igual a seno de θ sobre o cosseno de θ. Quem é seno sobre cosseno, gente? Quem é seno sobre cosseno? É a tangente. Muito bem, Enzo. Tangente. Então, quem é esse coeficiente de atrito? Ele é a tangente de θ. Letra C. Letra C. Ok, meu pessoal? Eu vou pegar uma aguinha aqui, gente, rapidaço. E já volto, tá? Vou deixar vocês aqui meditando na benção. Meditem aí na benção. Enquanto eu vou aqui rapidão, pego minha água e volto.
Voltei. Pessoal, eu vou. Eu tô abrindo uma turma aí para a SPSEX, viu? Se vocês souberem de alguém que vai fazer a prova da SPSEX, material todo personalizadozinho, assim como o do Enem, mandem me procurar. A SPSEX é uma prova militar, né? Formação de cadetes do Exército. É, os militares também da Academia Militar da Agulha Negra, dos Agulhas Negras, né? É, é lá pela SPSEX também, tá? Vamos lá. Ao descer uma ladeira plana e inclinada, lembrando que aqui eu estou resolvendo essas questões sem aquele rigor de começar pelo comando que a gente usa para questão Enem mesmo, tá? Não estou usando esse rigor aqui para resolver essas questões, tá? Sinalização importante. Se a gente quisesse ganhar mais tempo, né? O ideal seria ler o comando. Como tem questões aí que não tem um comando, o comando é um comando bem objetivo, então a gente está fazendo a leitura desde o início. Ao descer uma ladeira plana e inclinada, né, 23,5 graus em relação à horizontal, um ciclista mantém sua velocidade constante e ele acionando os freios da bicicleta. Ele vai freando, né, à medida que ele está descendo, ele vai freando, 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 mantendo o freio de modo que a velocidade vai permanecendo constante, tá? Considerando que a massa do ciclista e da bicicleta juntos seja 70 quilogramas, que a aceleração gravitacional local seja de 10 metros por segundo ao quadrado, que o seno de 23,5 é 0,40 e que o cosseno de 23,5 é 0,92, a intensidade da resultante das forças de resistência ao movimento que atuam sobre o conjunto ciclista mais bicicleta na direção paralela ao plano da ladeira é. Vamos lá, pessoal. Eu quero a força de atrito, tá? Ele falou essa pataquada toda aí para dizer que quer a força de atrito. As forças de resistência ao movimento. Isso é a força de atrito. A única força que está resistindo ao movimento dessa bicicleta aí é a força de atrito. Vamos lá. Então, o que é que está acontecendo aqui? Primeiro passo, qual o primeiro passo? Identifique, cara pálida, todas as forças. Tá? Vamos fazer isso aqui agora. Então, descendo o plano, eu tenho quem? Quero ver se vocês pegaram a visão. Descendo o plano, o que é que a gente tem descendo o plano? Quem é essa força descendo o plano? É o macete, pessoal. Usei na outra questão. Quem é? Quem é? Quem é? Só vou continuar aqui quando alguém disser. Quem é essa força que está descendo o plano? Como é que eu chamei ela? Cri, 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 cri. Só vou. Peso. Mas que peso? É o PX. Ó, essa é o PX. A componente que desce o plano é o PX. A componente que está entrando no plano. Tô até identificando as forças aqui no lugar errado. Vamos lá, tinha que identificar aqui mais ou menos no centro de gravidade desse ciclista, tá? Então vou botar aqui mais ou menos. Vamos supor que seja aqui. Descendo o plano, eu tenho o PX. Entrando no plano, eu tenho o PY. Aí vamos lá. Perpendicular à superfície, saindo da superfície, eu tenho a normal. E se opondo aqui ao movimento do nosso consagradozinho aqui, se opondo a esse movimento aqui, eu tenho FAT.
Aqui é o FAT, força de atrito, que é o que ele quer. A gente tem aqui de verdinho a normal. E a gente tem aqui de vermelhinho o PX descendo o plano, sempre. E o PY entrando no plano, sempre. Tá? Pronto. Agora eu vou chamar a atenção para isso aqui, ó. O ciclista mantém sua velocidade constante. Se ele mantém sua velocidade constante, esqueça tudo, papá. Força resultante é zero. Se a força resultante é zero, vamos lá, o normal está se anulando com PY e PX está se anulando com FAT. Ou seja, a gente vai dizer que o FAT é igual ao PX. Só que o PX é mg seno θ. Então, FAT vai ser igual ao PX, que vai ser a massa 70, gravidade 10, o seno de θ, o seno de 23,5, que é 0,40. Então, esse FAT vai ser igual a 700 vezes 0,4, 4 vezes 7, 28, vai dar 280. 280 newtons. Então, qual é a resposta correta? Letra A, 280 newtons. Outra lição não poderia ser nula, não. Se a única coisa que é nula aí, gente, é a força resultante. Ah, mas ele colocou a intensidade da resultante. Mas ele não disse somente a intensidade da resultante. Ele disse a intensidade da resultante das forças de resistência ao movimento que atuam sobre o conjunto ciclista mais bicicleta. Ele quer todas as forças que estão atuando contra o movimento. Ele não quer a resultante das forças no ciclista, tá? Resultante das forças no ciclista, como ele desce com velocidade constante, é zero. Força resultante vai ser zero. Por quê? Porque velocidade constante é uma condição de inércia, é um estado de inércia. E no estado de inércia, a força resultante é zero porque prevalece o equilíbrio. O corpo está equilibrado, tá? Bom, mas o que ele pediu não foi a força resultante. Ele pediu a força de resistência, a intensidade da resultante das forças de resistência. Ou seja, ele quer o atrito, tá? Que fique claro isso. Vamos para 8. Vamos lá, vamos progredindo, vamos progredindo. Vamos nessa, vamos nessa. Há alguma dúvida, meu clã? Alguma dúvida? Se tiver, vocês falem, tá? Se tiver, vocês falem. Vamos lá, ó. Uma pessoa desceu uma ladeira inclinada de um ângulo 30 graus em relação à horizontal, em um carrinho de rolimã com aceleração média de 1,5 metros por segundo ao quadrado. Considere a aceleração gravitacional, que a aceleração gravitacional fosse 10 metros por segundo ao quadrado, que a massa do conjunto pessoa e carrinho fosse 60 quilogramas, o seno de 30 igual a 0,50, o cosseno de 30 igual a 0,87. Se durante a descida o conjunto foi impulsionado apenas pelo próprio peso, a intensidade média da resultante das forças de resistência que atuaram sobre o conjunto foi de. Vamos lá, ó. É um plano inclinado, né? Eu vou desenhar aqui. Eu gosto, tá? Eu gosto de fazer o desenho do plano inclinado. Então, vou desenhar aqui o plano inclinado, tipo isso aqui. Vou jogar um bicholozinho aqui em cima do plano, um caixotezinho. Tá aqui o caixotezinho.
Qual é o primeiro passo, turma? Me lembrem aí, por favor. Qual é o primeiro passo? O que é que eu vou fazer primeiro aqui, pessoal? Pode abrir o microfone, gente, e falar. O que é que eu vou fazer primeiro aqui? Qual o primeiro passo? Pronto, muito bem, Flávia. Identificar as forças. Vamos destravar, viu, Tony? Vamos destravar. E destrava como? Tendo esses passos na cabeça, Tony. Ó, o que é que eu vou fazer primeiro? Por onde é que eu vou começar? Identificar as forças. Eu estou fazendo isso em todas essas questões, ó. Todas essas questões. Eu estou fazendo isso. Aqui, ó. Não vai mudar, gente. Ó, vestibular diferente, mas a ideia é a mesma. Descendo o plano. Como é o nome dessa força que desce o plano? Chamei de que ela? Entrando no plano, perpendicular à superfície do plano. Chamo de que também? Saindo do plano, perpendicular à superfície. Como é o nome dessa? Se opondo à tendência do deslizamento. Vai ser quem? Quem é que vai se opor à tendência do deslizamento aqui? Muito bem, muito bem, muito bem. É isso aí. É isso aí. Eu gosto assim, vocês participando, respondendo. Então, quem desce o plano, quem desce o plano. Ó, só responderam atrito, ó. A força que desce o plano eu chamei de quê, pessoal? Vocês estão nessa aula, gente? PX. Muito bem, Vitória. Muito bem. PX. PX. É, cá, vocês querem brincar com a física e estão com medo de melar a mão, é? Tá com medo de melar a mão? Eu quero brincar de física, mas estou com medo de melar a mão. Esqueça, viu? Esqueça. Não é videogame aqui, não. Você vai ter que sujar a mão. Você só vai fazer isso aqui, entrar na sua cabeça, se aprimorar e conseguir acertar essas coisas em vestibular se você sujar sua mão. Suje sua mão. Suje sua mão de física, tá? Entrando no plano é o PY. Saindo aqui do plano perpendicular é a normal. E contrária aqui ao movimento, eu tenho FAT. Que é justamente quem eu quero calcular, né, minha família? Quem eu quero calcular é justamente esse FATzinho aí, né? Correto? Então vamos lá, ó. Vamos lá. Bom, a normal e o PX estão se anulando. E o PY, perdão, normal e PY estão se anulando. Só que PX e FAT não estão se anulando, não. Por que não está se anulando, professor? Porque o bloco desce acelerado, minha gente. O bloco desce acelerado. Ah, professor, onde é que você viu que o bloco desce acelerado? Aqui, gente. Ó, ele desceu com essa aceleração. O problema diz. Então, a força resultante, ela vai ser Px menos o Fat. Já que o PY e a normal estão se anulando, não entra aqui na força resultante. Se anularam, né? Sobrou quem? Px menos Fat. Por quê? O Px é maior porque o bloco está descendo acelerado. Dá uma desligada nesse bagulho aqui, que senão daqui a pouco ele pipoca tudo. Vamos lá. Quem é a força resultante? Massa vezes aceleração. Quem é o Px? Mg seno θ. Quem é o Fat?
O Fat é o que eu quero descobrir. Então, vamos lá, ó. A massa é 60. A aceleração é 1,5. Massa aqui de novo, 60. Gravidade é 10. O seno de θ é o seno de 30, que é 0,5. Menos Fat, que é o que a gente quer achar. 60 vezes 1,5, isso vai dar 90. Isso é igual a 60 vezes 10, 600. 600 vezes 0,5, isso dá 300. Passo o Fat para o primeiro membro. Fat é igual a 300 menos 90. Isso vai dar 210 newtons. E a resposta correta é a letra B. Estou usando sempre o mesmo procedimento. Primeiro passo, identificar as forças. Segundo passo, aplicar as leis de Newton corretamente. Quando é que eu aplico as leis de Newton corretamente? Quando eu pego e mexo com a força resultante. Força resultante é o quê? Massa vezes aceleração. Quando é que ela vai ser massa vezes aceleração? Quando tiver aceleração. Ah, professor, quando é que ela vai ser zero? Quando você tiver repouso ou movimento com velocidade constante. E as questões dizem isso no texto. Isso fica explícito no texto. Você precisa adivinhar essa informação, não. É só você ler que você vai encontrar isso explícito no texto. Tá bom? Peguem a visão. 9. Vamos fazer essa novezinha aqui. Qual é o primeiro passo, minha turma linda? Tony, você já sabe qual é o primeiro passo, né, Tony? Agora você já sabe, né? Passo 1. Isso aí, tá vendo? Tony, a gente vai resolver, eu vou vencer você. Aí, tá vendo? Eu vou vencer vocês pelo cansaço, pô. Eu vou mostrar para vocês, eu tô mostrando para vocês que eu tô fazendo o mesmo passo, os mesmos passos em todas as questões. O que muda? O que é que muda de uma questão para outra? A quantidade de coisas que é pedida, isso está mudando. E o que mais? Eu estou olhando assim, gente, porque o ventilador fica fazendo uma zoada estranha. E o que mais? O que é pedido? Ah, numa questão ele quer aceleração, na outra questão ele quer a força resultante, na outra ele vai querer uma tração, na outra ele vai querer uma deformação de uma mola. O que está mudando é o que é pedido. E a quantidade ou os tipos de força que estão sendo utilizadas. Tá? Mas o processo resolutivo é o mesmo. Primeiro, eu identifico as forças. Segundo, aplico as leis de Newton. Acabou. Acabou. É isso que eu vou fazer em todas as questões. Você não tem que entender. Oh, não, você tem que operacionalizar isso. Esqueça a viagem, a divagação. Você tem que operacionalizar isso. Tem que aprender a fazer a operação disso. Primeiro, identifique as forças. Segundo, aplica as leis de Newton. Pronto. Acabou. Ok? Vamos ler aqui, ó. Na figura, os blocos A e B, unidos por uma corda ideal, possuem massas respectivamente iguais a 8 e 2 kg, sendo que o coeficiente de atrito cinético entre o bloco A e a superfície na qual ele se encontra apoiado vale 0,75. Sabe-se que uma força horizontal F de módulo 100 newtons atua no bloco A
de modo a acelerar o sistema na direção e no sentido do vetor A, também ilustrado na figura. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que a polia é ideal. O valor do módulo da aceleração A é quanto? Então, primeiro passo, vamos identificar as forças. Ah, professor, não tem plano inclinado. Se não tem plano inclinado, você vai identificar o peso normalzinho. Como é que eu identifico o peso? O peso está para baixo. Então, vamos identificar as forças em cada bloco. Agora aqui eu tenho 2 blocos, gente. Quando você tem mais de um corpo, o que é que vai mudar? Você vai ter que analisar individualmente os corpos. Depois você vai analisar tudo na amplitude, no todo, tá? Mas o primeiro passo é você fazer uma análise individual. Vamos fazer essa análise individual aqui, ó. Let's bora, vamos go. Para baixo, no bloco A aqui eu tenho peso. Para cima aqui, perpendicular à superfície de contato, eu tenho a normal. O bloco A está ligado no fio, logo, do bloco A para o fio, a gente tem uma traçãozinha. O bloco A tem atrito com a superfície, esse atrito vai se opor ao deslizamento. O bloco A desliza da esquerda para a direita, o FAT vai estar da direita para a esquerda. Identifiquei todas as forças no bloco A. No bloco B eu tenho o quê? Para baixo, o peso do bloco B. O bloco B está ligado numa corda, no fio, para cima, a tração no bloco B. Então, vamos agora identificar essas forças aqui direitinho. Eu vou ter aqui a normal do bloco A, essa daqui. A de baixo aqui é o peso do bloco A. Aqui no fio, a tração. Aqui embaixo, o FAT. Aqui no fio, a tração de novo. Aqui embaixo, o bloco B, é o peso do bloco B. Pessoal, sistema de blocos. Toda vez que você tiver um sistema de blocos, você vai estabelecer aqui o sentido do movimento, tá? Então, o movimento está assim, ó. Ó, o movimento aqui está assim, ó. Da esquerda para a direita, de baixo para cima, tá? Esse vetorzinho azul aí, ele está indicando o movimento. Movimento. O que é que você vai fazer? Sempre, tá? Isso aqui é geral, sempre. O que você vai fazer sempre? As forças que estão a favor do movimento são positivas. As forças que estão contra o movimento, elas serão negativas. Então vamos lá, ó, vamos determinar essa força resultante aqui. Esse macete é para você achar a força resultante, tá? Então força resultante, opa, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Só que analisando essa lógica que eu coloquei aqui para vocês, ó, vamos lá, F, ela está a favor ou contra o movimento, gente? Normal de A e PA aqui estão se anulando. F está a favor, né? Então, F fica positiva. Tração e FAT estão contra o movimento. Então, vou subtrair. Já no bloco B, essa tração aqui está a favor do movimento, no bloco B. Então, está somando, positiva. Mas o peso do bloco B está contra. Então, o peso do bloco B está negativo. Isso vai ser igual a massa vezes a aceleração. Só que quem é a massa? É a massa do bloco A? É a massa do bloco B? Ou a massa dos dois? É a massa dos dois. Os dois juntos. Isso a gente chama de sistema de blocos. Você vai considerar a massa deles juntos.
Então, vai ser a massa do bloco A mais a massa do bloco B, vezes a aceleração. Vamos lá, ó. Substituir valores agora. Vai. Meu áudio cortou, gente? Cortou meu áudio aí? Ou manteve? Tá com áudio, tá com áudio. Tá com áudio? Ah, porque eu bati no microfone aqui. Quando isso acontece, às vezes corta. Vamos lá. Então, F é 100 menos FAT. Quem é o FAT, gente? O FAT é um FAT cinético, né? Esse FAT cinético, eu vou calcular ele aqui, ó. De azulzinho. O FAT cinético vai ser o coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Nesse caso, a normal do bloco A. Só que a normal do bloco A é igual ao peso, né? Do bloco A. Normal do bloco A é o peso do bloco A, que vai ser massa de A vezes a gravidade. Ou seja, essa normal do bloco A, ela é a massa do A é 8, gravidade é 10, vai ser 80. Então vamos lá, ó. O FAT cinético vai ser igual a coeficiente de atrito cinético, que é 0,75, vezes a normal do bloco A, que é 80. 0,75 vezes 80. 0,75 vezes 80. Isso vai dar 60. Então, o FAT cinético aqui, ó, ele vale 60 newtons. Vou colocar aqui, ó. Então, 100 menos 60. Opa! T com T aqui, ó, menos T mais T, vai embora. Menos o peso do bloco B. Peso do bloco B, a massa do bloco B, vezes a gravidade. Isso vai dar 20, né? Vou colocar logo direto. Isso é igual a massa dos blocos. Bloco A é 8. Bloco B é 2. Vezes a aceleração, que é o que a gente quer. Opa aí. Olha o que sobrou de incógnita. O que sobrou de incógnita? Somente o que eu queria achar. E o que é que foi que eu fiz? Passo a passo. Primeiro, identifiquei as forças. Segundo, apliquei as leis de Newton. 100 menos 60, 40. 40 menos 20, 20. Isso é igual a 8 mais 2, 10, vezes o A. Então, o A vai ser igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Questãozinha resolvida. Uma questãozinha um pouco mais difícil, né? O que é que... Lembrem sempre, coloquem na cabeça de vocês o que eu estou falando. O que é que vai tornar essas questões mais difíceis? O que é que vai tornar mais difícil? A essência do problema muda? Pergunto para vocês. A essência desses problemas muda? Muda? Essa essência não muda. A essência é a mesma. Identificar as forças, aplicar as leis de Newton. Identificar as forças, aplicar as leis de Newton. É a mesma essência. O que vai tornar um problema mais difícil do que o outro é a quantidade de forças envolvidas, tá? Veja que aí eu tive muitas forças envolvidas, ó. Tivemos aí só nessa questãozinha 5 no bloco A, 2 no bloco B, 7 forças. Então, foi mais complexa. Se a gente parar para analisar, essa questão 9 foi a mais complexa até aqui, tá? Foi a mais complexa até aqui. Olha 10. Olha 10. Prof, como é que eu aprendo isso, prof? Meu Deus do céu. Sabe como é que você vai aprender isso? Fazendo, resolvendo essas questões. Por isso que eu botei 30. Eu tenho certeza absoluta. Se vocês pegarem essas 30 questões
fizerem todas, 29, pegarem a da outra lista e também fizerem toda, se vocês malharem isso aí muito, não vai ter questão dessa, gente. Não vai ter questão dessa que vai te parar, não. Você vai detonar. E digo mais aqui, ó, galera aí que faz o ESB, que faz o ESC, que faz o NEB, vai ter questão assim, uma dessas provas. Uma dessas provas vai ter questão assim. Isso é questão clássica de vestibular estadual. Vestibular estadual gosta desse tipo de questão, tá? Então já estou adiantando aqui, ó, da nossa revisão lá do final do ano. Beleza. Bora, vamos go. Fizeram a inscrição já do Enem, né, gente? Não pode esquecer. Pelo amor de Deus. E paga também, viu, gente? Paga. Eu tive uma aluna ano passado, terceiro ano, que a coitada, ela fez a inscrição do Enem e os pais dela esqueceram de pagar a inscrição, gente. Imaginem. Ela, meus pais esqueceram. Eu falei, ó, filha, ok, tudo bem, né? Seus pais esqueceram, acontece. Mas você deveria ter cobrado. Pai, manhã, a inscrição do Enem. E aí, o boleto já pagou? Me dê o comprovante aqui. Eu preciso disso, isso é documento. Você pagou, me dê aí o comprovante, mande para mim, deixe isso guardado e tal. Isso é importante. Às vezes, um pai, a mãe, tem uma rotina do dia a dia. Você manda um boleto e diz assim: eu vou pagar, pai, para pagar aqui. A pessoa está no trabalho, está fazendo outra coisa, esquece de pagar o boleto. Coisa mais normal do mundo. E aí você está achando que a pessoa pagou, ela não pagou. Toma cuidado, viu? Fez inscrição, paga logo o boleto. Quem paga, né? Quem é isento, tem que fazer inscrição também, né? Não pode deixar de fazer. Vamos lá. Uma mola ideal está presa à parede e apoiada sobre um plano inclinado. Quando um bloco de massa igual a 5 kg é preso à extremidade dessa mola. Esta sofre uma distensão de 20 centímetros, deformação, tá? 20 centímetros, conforme o desenho. Considerando que o módulo da aceleração da gravidade no local vale 10 metros por segundo ao quadrado, desprezando qualquer tipo de atrito, qual o valor da constante elástica da mola? Ok? Então, eu quero o valor da constante elástica. Qual o primeiro passo? Qual o primeiro passo? Identificar as forças. Plano inclinado, ó. Descendo, eu tenho PX. Entrando no plano, eu tenho PY. Perpendicular ao plano, saindo dele, eu tenho normal. Tentando restaurar a mola, eu tenho a força elástica. E agora, José, o que é que eu faço? O que é que a gente faz nessa aí? Qual o próximo passo? O primeiro passo já foi dado. Qual o próximo passo? Vou aplicar o quê? Hein, gente? Quando eu digo aplicar as leis de Newton, gente, eu tô exatamente, Zé Rodolfo. Quando eu digo aplicar as leis de Newton, eu estou querendo dizer encontrar a força resultante e saber se ela é zero ou ela é massa vezes aceleração. Vamos lá, ó. Aqui saindo do plano eu tenho a normal. Entrando no plano eu tenho PY. Descendo o plano eu tenho PX. Subindo o plano eu tenho a força elástica. A força resultante é zero. Força resultante é zero. Se a força resultante é zero, essas forças opostas aqui estão se
anulando. Qual é a conclusão que a gente chega? Como a força resultante é zero, essa molinha não está saindo do lugar aqui, né? Ela para nessa posição de 20 centímetros. Então, a força elástica ela vai ser igual ao Px. Ou seja, a força elástica, que é K vezes X, é igual ao Px, que é massa vezes gravidade vezes o seno de θ. mg seno θ. É assim que você calcula o Px. Constante elástica K é o que eu quero saber. O X é a deformação 20 centímetros. Ó. Tem que passar para metro. 0,2 metros. Dividir por 100, né? Então, K vezes 0,2. Isso é igual a massa. Quanto é essa massa? 5 quilogramas. Vezes a gravidade, que é quanto? Que é 10. Vezes o seno de 30. Deixa aqui seno de 30. Então, 0,2K é igual a 5 vezes 10, 50. 50 vezes. Quanto é o seno de 30, minha turma? Vocês sabem? Sabem dizer quanto é o seno de 30? Meio, né? É meio, né? Um meio. Ah, professor, mas se eu não lembrar, lembra daquela musiquinha besta? Aquela musiquinha besta. Você faz uma tabelinha assim, ó. Uma tabelinha assim, ó. Vou fazer bem agreste aqui essa tabelinha, tá, gente? Aqui você tem um seno, aqui você tem um cosseno, aqui você tem a tangente. Aqui você tem 30, aqui você tem 45 graus e aqui você tem 60. Aí você faz. A musiquinha é 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2. Tipo a musiquinha do Natal, tá? O ritmo do Natal. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2. Rei, agora põe a raiz onde não tem um. Ó, raiz onde não tem um. A tangente é diferente, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Hey! Ó, musiquinha salvando vidas. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Tabelinha da matemática, tá? Então, seno de 30 é 1 meio, 0,5, mesma coisa. Tá aí o seno de 30. Então, 0,2K é igual a 50 vezes 0,5, isso dá 25. Então, o K vai ser igual a 25 dividido por 0,2. Isso é a mesma coisa que 250 sobre 2. Isso é a mesma coisa que 125 newtons por metro. Então, a resposta correta, letra C. Resposta correta, letra C. Deixa eu deixar aqui para vocês meditarem aqui um pouquinho olhando, né? A gente pode ficar olhando um pouquinho. Algo a perguntar, pessoal? Algo a perguntar? Não, professor. A ideia tá ficando clara, gente? Do que eu tô fazendo? Sim. Tá maçante isso aqui, tá massacrante. É porque mecânica é isso. A lógica da mecânica é essa, pô. É massacrar mesmo. Mas é a mesma coisa. É aquele processo. Sabe, vocês já leram sobre o Fordismo? Fordismo, aquele filme de Charlie Chaplin, Tempos Modernos, que ele fica lá na linha de produção fazendo a mesma coisa, né? Sempre fazendo a mesma coisa. Tem uma linha de passos, uma sequência de passos e tal. A mecânica é isso. Mecânica é isso. A linha de passos que a gente está dando é sempre a mesma.
todas as questões que eu resolvi aqui, eu estou seguindo a mesma estrutura de resolução. Você só vai aprender a fazer essas questões assim, tá? Só vai aprender assim. Vamos lá? FUVEST. FUVEST. Pessoal, rapidinho, deixa eu... Curiosidadezinha aqui minha, né? Sou muito curioso. Alguém aqui vai fazer baiana de medicina? Tem alguém aí que vai fazer a prova da baiana domingo? De medicina? Temos alguém. Eu não vou, Ninguém? não. Eu pensei em fazer, mas desisti. Rapaz, eu tive umas inspirações aí. Tive umas inspirações de questões que a baiana não cobrou, que tem relação com a área de saúde e que a baiana pode cobrar. Bateu assim uma inspiração forte, velho. Até para a questão de segunda fase. E a prova da baiana é escrotinha, viu, gente? Por quê? Vocês sabem como é a prova? São 35 questões. 35 questões objetivas, 5 questões abertas. Dessas 5 abertas, são 2 de biologia, 2 de química e uma de física. Gente, uma questão de física é estreito demais, né, velho? A pessoa tem que estar nos cascos em física, velho. Tem que estar nos cascos. Só não pode estar vacilando em física, não. Por isso que é difícil, é um vestibular difícil de passar, né? Física é o ajuste fino da aprovação. É o detalhe que vai faltar. Ou que vai fazer a diferença, né? Dependendo do nível do estudante. Vamos lá. Ó, considere, considere as seguintes afirmações. Uma pessoa em um trampolim é lançada para o alto. No ponto mais alto de sua trajetória, sua aceleração será nula, o que dá a sensação de gravidade zero. Olha, gente, quando você tem um lançamento vertical para cima, de acordo com essa afirmativa aí, lá no topo, a gravidade ela desliga e ela fica zero lá no topo. Aí você sente que você não tem peso. Isso é verdade? Hein, gente? Falso, né? Isso é falso. Isso é falso. A resultante das forças agindo sobre um carro andando em uma estrada em linha reta a uma velocidade constante tem módulo diferente de zero. Poxa, meu. Poxa, meu, como diz os paulistas. Poxa, meu. Cara, a resultante das forças agindo sobre um carro andando em uma estrada em linha reta em uma velocidade constante, tem módulo diferente de zero? Não pode ter módulo diferente de zero. Tem que ter módulo igual a zero. Por quê? Porque o carro está no estado de inércia. Se o carro está no estado de inércia, a força resultante sobre ele é zero. Então essa afirmativa está o quê? Está falsa. Aqui a gente já consegue ver qual é a alternativa correta. Precisaria nem ler a 3, mas eu vou ler. As forças peso e normal atuando sobre um livro em repouso, em cima de uma mesa horizontal, formam ação e reação. Tem um monte de coisa errada nisso aí, né? Primeiro que ele está chamando de ação e reação duas forças que atuam no mesmo corpo. Você aprendeu aqui comigo que o ação e reação acontecem em corpos distintos. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele está chamando de ação e reação forças de naturezas diferentes. Porque a força peso é uma força de natureza gravitacional. A força normal é uma força de natureza eletromagnética. Então, são forças de naturezas diferentes. Ou seja, essa proposição aí, ela viola a terceira lei de Newton em todos os níveis possíveis e imagináveis. Ela não está só falsa, não. Ela está absolutamente falsa. Tá? Muito falsa. Vamos para 12. Aparecendo umas questõezinhas teóricas aí, ó. Vamos lá.
Em 1687, caramba, velho, em sua famosa obra Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Vocês sabem quem foi que nasceu 300 anos depois de Newton ter publicado a sua maior obra? Vocês sabem quem foi que nasceu 300 anos depois? Vocês sabem quem foi o físico que nasceu 300 anos depois da publicação dessa obra aí? Me digam aí. Vocês sabem? Quero ver se vocês são bons de história da física. Quem foi o físico que nasceu 300 anos depois da publicação desse livro aí de Newton? E aí? Não vou dizer agora não, viu? Daqui pro final da aula eu digo. Quero que vocês vão colocando aí no chat quem vocês acham que foi esse físico. Vamos lá. O físico Isaac Newton formulou 3 leis que constituem a base para a compreensão dos comportamentos dinâmico e estático dos corpos materiais, tanto na Terra como no espaço. A primeira é a lei da inércia. A segunda lei é a que relaciona a força resultante que age sobre um objeto com a aceleração que ele adquire. E a terceira lei é a lei da ação e reação. Um vaso em repouso sobre uma mesa é um exemplo da primeira lei apenas? Não, né? Um vaso em repouso, ele está prevalecendo a inércia sobre ele, né? Está prevalecendo a inércia sobre ele. O vaso aplica uma força na mesa, a mesa aplica uma força no vaso. Tem um passo em reação aí. A terra aplica uma força no vaso, o vaso aplica uma força na terra. Tem também um passo em reação aí. E a força resultante? Quando a gente fala de força resultante, a gente está se referindo à segunda lei. E a força resultante? Ela é zero. Então, um vaso em repouso sobre uma mesa é um exemplo das 3 leis, da primeira, da segunda e da terceira, tá? Rapaz, gente, vocês nem brincam. Eu tô perguntando, perguntei para vocês nem chutam o nome assim de um físico que nasceu 300 anos depois. 1987, tá, gente? É o ano de nascimento desse físico aí. Quem não visualizou aqui a soma, ó. 300 mais aqui, ó. Fica 1987. Quem foi esse grande físico que nasceu em 1987, 300 anos depois de Newton publicar os Princípios? Quero ver quem acerta, viu? Quem acertar já está passado no vestibular que quiser, no curso que quiser. É a minha profecia aqui, ó. Receba unção. Vamos lá. Questão número 13. Questão número 13. Diagraminha aí de forças, né? Nessa questão número 13. Já está montado o nosso diagrama de forças. Isso já facilita um pouco a nossa brincadeira, né? Então, vamos lá. No final do século XVIII, Isaac Newton elaborou 3 leis que possibilitam o estudo do comportamento dos objetos submetidos a diferentes forças. Dentre as leis de Newton, foi definida como a primeira lei: um corpo tende a permanecer parado em repouso ou em movimento retiliniforme quando a resultante das forças que atuam sobre ele for nula. Com relação a esta primeira lei, qual deve ser o valor de F4 para que o bloco, a partir do repouso, seja movimentado para a direita em trajetória retilínea? Eu quero saber quanto tem que ser o valor de F4. Ok? Pessoal, vamos lá analisar esse desenhozinho aqui, né? Analisar esse desenho. O diagrama de força já está montado. Como o movimento vai ser aqui, ó? Como o movimento está assim, né? É da esquerda para a direita que ele quer, né? Não foi isso, gente? Para a direita. Se é parar à direita, então está saindo da esquerda e indo para a direita. Isso mesmo. Então, o movimento está aqui, ó. O vetorzinho vermelho aqui representa o movimento, tá? Como o movimento está aqui, F2 e F5 não contribuem em nada com o movimento porque elas estão se anulando.
Sobrou aqui uma combinação de F1, F4 e F3. Macete que eu ensinei para vocês agora há pouco, ó. Quem está a favor do movimento, soma. Quem está contra, subtrai. Vamos determinar aqui. Então, F1 mais F4 menos F3. E isso tem que ser igual à força resultante. Tá bom? Vamos lá. Quem é F1? 20 kN. kN quilonewton, tá, gente? F1 é 20. F4 é o que a gente quer saber. F3 é 50. E isso tem que ser igual à força resultante. Tá? Só que quem é que tem que ser essa força resultante aqui? Essa força resultante, pessoal, ela tem que ser maior do que zero. Por que tem que ser maior que zero, professor? Tem que ser maior que zero porque para que haja esse movimento partindo do repouso, indo da esquerda para a direita, para que isso aconteça, a força resultante não pode ser zero. Ela tem que ser maior do que zero. Tem que ser alguma coisa maior do que zero. Então, o que é que vai acontecer aqui? 20 mais F4 menos 50. Isso tem que ser maior do que zero. 20 menos 50 vai dar menos 30. Então, F4 menos 30 tem que ser maior do que zero. Logo, F4 tem que ser maior do que 30 kN, kilonewtons. Então, a resposta correta dessa questãozinha 13 é letra E. Letra E. 13, letra E. Feita! A 13. Alguma dúvida? Algo a perguntar? Não? 14zinha aí, ó. Questãozinha de gráfico. Questãozinha de gráfico. Analisar o gráficozinho aí. Vamos lá. São descritas a seguir duas situações de movimento. Situação 1. Uma bola de massa M, e volume Vzão, inicialmente em repouso, é solta de uma grande altura H e cai verticalmente sob a ação da força-peso constante e da força da resistência do ar. Essa é a situação 1. Situação 2. Uma bola de massa M, e volume Vzão, inicialmente em repouso, é solta de uma grande altura H e cai verticalmente sob a ação apenas da força-peso. Vamos analisar primeiro a situação 2, né? Por que a situação 2 primeiro, professor? Porque a situação 2 ela é a mais simples. E por que ela é a mais simples? Porque na situação 2, a gente tem a gente vai ter a força resultante como sendo o peso. Como vai ser o peso, a força resultante? Então, você vai ter um movimento uniformemente variado. Aqui, isso aqui é uma queda livre, né, gente? Situação 2 aqui, ele narrou uma queda livre. Isso é uma queda livre. Queda livre. Tá? Então, o que ele narrou aqui foi exatamente uma quedinha livre. Bom, vamos analisar o gráfico da situação 2. Queda livre é um movimento acelerado ou retardado, pessoal?
Queda livre é um movimento acelerado ou retardado? Acelerado, né? Muito bem, então. Acelerado. Então, o gráfico da velocidade de uma queda livre é um gráfico de um MRUV. É uma reta. Uma reta crescente ou decrescente? É uma reta crescente ou uma reta decrescente? Uma reta crescente. Muito bem, Tony. Então, o que é que a gente vai fazer? Sobrou B e C aqui, né? Posso descartar A, posso descartar D, posso descartar E. Só sobra B ou C. Então, só sobra, resta saber se é um arquinho de parábola com concavidade voltada para cima ou com concavidade voltada para baixo. Aí a gente vai precisar fazer uma análise dinâmica da situação 1. Quem é a força resultante na situação 1? Força resultante vai ser força-peso menos a força de resistência. Tá? Quem vai ser a força resultante? Massa vezes aceleração. Isso é igual a força-peso menos a força de resistência. Tá? Quem vai ser essa aceleração? Essa aceleração vai ser a força-peso, né? Vou botar aqui mg menos força de resistência, é uma constante k vezes a velocidade ao quadrado, dividido pela massinha aqui, né? Então, a aceleração vai ser g menos kv ao quadrado sobre mzinho, tá? Pessoal, vamos lá, ó. Na medida em que o corpo está descendo, ó, o corpo está descendo, a aceleração desse movimento, ela está aumentando ou diminuindo? O que é que está acontecendo com a aceleração desse movimento? Observe que na medida em que o corpo está descendo, essa velocidade aqui está aumentando. Essa velocidade aumenta. Como essa velocidade aqui aumenta, essa parcela toda aqui está aumentando. Se essa parcela toda está aumentando, essa gravidade aqui, essa gravidade menos essa parcela, isso vai estar diminuindo. Vai chegar um momento, inclusive, que a gravidade se iguala com isso aqui e ele passa a descer em velocidade constante, né? Chega na sua velocidade terminal. Ou seja, a força de resistência do ar ela vai agir freando esse movimento, retardando, ou vai agir deixando esse movimento com uma velocidade cada vez crescendo mais e crescendo mais rápido. O crescimento da velocidade, a velocidade está crescendo, mas esse crescimento está ficando mais lento no decorrer do tempo, ou esse crescimento está ficando mais rápido no decorrer do tempo, durante o movimento de queda? Como é que está o crescimento da velocidade aí? Porque se você olhar, analisar a letra B e a letra C, nos dois casos, a velocidade está crescendo. Só que no primeiro caso, ela está crescendo, mas esse crescimento vai diminuindo no decorrer do tempo. No segundo caso, que é da letra C, a velocidade está crescendo e esse crescimento está aumentando no decorrer do tempo. Então, o que é que está acontecendo com essa velocidade na medida, observe, que a resistência do ar vai aumentando, gente? Essa resistência do ar vai contribuindo com o aumento dessa velocidade ou ela vai fazendo com que esse crescimento ele seja menor a cada segundo? Por exemplo, no primeiro segundo, a velocidade cresceu 10 metros por segundo. No segundo segundo,
essa velocidade não vai crescer 10 metros por segundo, ela vai crescer 9. No terceiro segundo, ela vai crescer 7. No quarto segundo, ela vai crescer 5. E aí vai, por aí vai. A velocidade está crescendo, mas ela está crescendo cada vez mais lentamente ou ela está crescendo cada vez mais rapidamente? O crescimento dela é menor, né? O crescimento dela é menor. A resistência do ar, ela vai incutindo esse retardo do crescimento, não é o retardo da velocidade. A velocidade está aumentando, só que ela está aumentando em taxas cada vez menores no decorrer do tempo. E é o que indica no nosso gráfico aqui da letra B. Letra B é a alternativa correta, tá? Então, essa é a nossa resposta. Pessoal, eu me programei aqui para resolver 15 questões. Então, por favor, stay here with me, ok? Já que a questão tem um texto em inglês aqui, ó. Tá vendo? Professor, isso pode acontecer? Pode, viu? Pode, viu? Pode. Ah, pode ter uma questão com texto de física com texto em inglês? Pode. Não tem nada que impeça, tá? A língua inglesa é uma das coisas que é cobrada. Numa prova como o Enem, que tem mais de um idioma, né, isso não vai acontecer. A menos que ele coloque a mesma tirinha aí com o idioma que você selecione. Mas, por exemplo, tem prova que diz, ó, só cai inglês, tá? Não tem opção de língua, a opção é inglês. Vai fazer uma prova de inglês. A baiana, por exemplo, é inglês. Ela pode pegar e colocar um negócio desse aí? Pode. Se o professor de física que elaborou a prova quiser fazer isso, tá no direito dele, tá? Vamos lá. Para garantir o acesso, deixa eu parar aqui, não. Para garantir o acesso igualitário e amplo à educação, cada vez mais são disponibilizados recursos de tecnologia. Essa questão, ela fica, apesar do texto em inglês, ela fica evidente, tá? Fica evidente. Recursos de tecnologia de comunicação via satélite. Para que esses satélites sejam colocados em órbita na Terra, usam-se conceitos básicos da mecânica clássica. Olha como o texto da questão já vai direcionando. Podemos afirmar corretamente que um conceito representado no segundo quadrinho se refere ao princípio. Opa, aqui, ó. Segundo quadrinho. Qual o segundo quadrinho aqui? Acho que é o esforço de muitos cientistas. Não, acho que não é esforço, não. Um dos grandes. Não, o esforço de grandes cientistas para. Ai, gente, não estou conseguindo traduzir. Acho que uma das formas para muitos cientistas para fornecer internet para todos. O segundo quadrão daqui. Então, um dos grandes desafios tecnológicos para fornecer internet para todos, para o Billy dizer que a Terra é plana. Né? Entendi a tirinha. Ele fala, a tirinha basicamente fala o seguinte, que os cientistas se esforçam bastante para criar uma grande revolução aí tecnológica, né? Uma grande aplicação tecnológica para dar internet para todo mundo, para o Billy sair dizendo, usando essa internet, que é esse grande feito desses cientistas, para o Billy sair dizendo, ó, a Terra é plana. Então, a tirinha diz isso aí, tá?
Mas no segundo quadrinho eu tenho isso aqui, ó. Esse é o segundo quadrinho. Esse aqui que é o segundo quadrinho. O segundo quadrinho, um foguete sendo lançado. Foguete sendo lançado é um exemplo clássico, né? O foguete ejeta os gases empurram o foguete. Que princípio é esse, gente? Qual é o princípio? Ação e reação, né? Só pode ser ação e reação. Tá bom, gente? Beleza? Turma, vou finalizar aqui a gravação, mas antes, por favor, não saiam. Por favor, não saiam. Interromper.